pergunta fantástica para abrirmos esta conversa. A missão é um termo muito contemporâneo ligado ao pragmatismo empresarial. E eu acho que a missão do Teatro Marginal é como todos os projetos culturais de entrar em comunicação. Ou seja, o grande desafio das artes e da arte de palco é qualificar a comunicação com o público. Porquê? Porque a razão principal da vinda a um espetáculo por parte do público é ouvir uma história. E nós somos contadores de histórias. E acresce a isso a questão da memória. Não perdemos a memória de coisas vitais. E isto falo do ponto de vista de uma atitude política face ao que se passa no mundo. Tudo que é intervir diretamente é político, não é? E, portanto, nós assumimos essa característica no percurso do Teatro Marginal, portanto, ter sempre um olhar político, crítico, irónico, amoroso para com o que se passa no mundo. E depois também diria que as pessoas estão primeiro. Faz parte da missão do Teatro Marginal. Não só do ponto de vista artístico, os espetáculos são essencialmente centrados na figura do ator como grande protagonista da comunicação teatral, como o único elemento indispensável num espetáculo de teatro, mas também as pessoas que estão nos bastidores, que são indispensáveis, embora não se conheçam a cara ou o nome, como as pessoas da produção, a Rita Conduto e a Susana Monteiro, o Marco Fonseca, o Paulo Gomes, técnico de luz e som, e portanto a defesa dos valores humanos como elementos indispensáveis para a continuação do mundo. Olha, foram 54 produções. Nós já apresentámos os espetáculos em 20 países dos 5 continentes. Fazemos uma itinerância anual por Portugal continental e pelas ilhas. E, portanto, somos uma companhia assumidamente nómada. Desde 2005 que podemos finalmente, após 13 anos, que o Teatro Marginal nasceu em 1992, após 13 anos, ter possibilidade de alguma estabilidade urbana, e fizemos um acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, ainda no tempo da vereadora Maria Manuel Pinto Barbosa, do presidente Santana Lopes. É curioso e temos este armazém aqui no Poço do Bispo, que se tornou rapidamente a melhor sala de espetáculos do Poço do Bispo, e onde esta estabilidade, digamos, proporcionou maior capacidade de aprofundar os trabalhos, maior estabilidade para pesquisar
diferentes áreas artísticas, onde acolhemos outros projetos, outras companhias, principalmente teatro, mas também de dança e de música. O ano passado, por exemplo, recebemos 11 projetos de acolhimento, em que se fizeram 46 espetáculos, fora os 107 nossos de 4 produções do Meridional. Portanto, isto é de repente uma sala que é uma sala estúdio ampla, porque tem um espaço de palco amplo, mas só tem 80, 100 lugares. De repente, aqui num braço fora do circuito tradicional de Lisboa, acolhe. O ano passado tiveram aqui cerca de 10 mil pessoas e fizemos 156 apresentações e, portanto, mas não fugindo à tua pergunta, é o balanço. Eu estava a fazer o balanço dos últimos anos e, portanto, completando esta última parte, o facto de as companhias que têm um projeto, e são vários projetos, e faz muito bom teatro em Portugal, e com projetos muito diferentes, o facto das companhias terem estabilidade e condições de produção mínimas, porque temos condições mínimas de produção, mas dá uma estabilidade e que suscita um crescimento fantástico. Eu olho para trás nestes 25 anos e a coisa que mais me estimula é o facto de estar, juntamente com a Natália Luísa, que somos os dois diretores artísticos do Teatro Meridional, estar bastante incentivados e entusiasmados para os próximos 25. Isso é a grande ilação que se tira destes primeiros 25, porque foram 25 anos com muita atividade, trabalhámos com praticamente 150 atores e 300 pessoas ao todo, e, portanto, esta dinâmica de que não deixa de ser sobrevivência, porque o teatro assenta nesta característica de urgência e efemeridade, ou seja, só vale a pena fazer teatro se for de uma necessidade intrínseca, daí a urgência, e depois é tudo ou nada sempre, porque os projetos acabam e são de curto, médio prazo, quanto muito. Eu acho bonito fazer esse teatro, que é um dos últimos locais onde o homem pode estar com o homem, pode ouvir o homem, pode escutar a humanidade. E um ator, é por isso que não interessa quantos espectadores estão na sala, isto é o mito do sucesso, é sempre areia para os olhos de um artista, porque um ator, quando está em palco, tem que comunicar não com aqueles espectadores que estão ali, com a quantidade, mas
Um ator que, quando está em palco, comunica sempre com a humanidade. Fala sempre para... tem que ter sempre... É por isso é que não há ontem nem há amanhã. Ontem já passou e amanhã ainda não existe. O teatro é uma arte do aqui e o agora. E por isso é que é tão delicada também, tão frágil e ao mesmo tempo o oposto. É forte, potente, indispensável. E eu vagueei um pouco com a tua pergunta. Olha, o aniversário está a ser fantástico. Porquê? Porque conseguimos, imaginem, conseguimos fazer uma mostra de 6 espetáculos em reposição do percurso do Teatro Meridional, ou seja, conseguimos repor espetáculos, a Lição de 2016, o António Maria de 2015, o Al Pantaloni de 2014, as Centenárias de 2013, o Senhor Ibrahim e as Flores do Corão de 2012 e o Contos em Viagem Cabo Verde de 2007. E, portanto, tivemos a sorte de conseguir conjugar a disponibilidade de todos estes atores e, portanto, e é maravilhoso uma companhia com 25 anos, estou a falar em causa própria, mas não deixe de sentir um contentamento genuíno de conseguirmos partilhar com o público memórias dos últimos 10 anos da Em25. O que não deixa de ser um marco importante. Depois, no fim do ano, faremos uma criação original para marcar estes 25 anos e perguntas-me tu o quê, em silêncio, e vai ser como alguns dos espetáculos que criámos, porque o Meridional tem 4 linhas de criatividade, de vias de trabalho, e uma delas é edificar espetáculos de raiz, como foi, por exemplo, o primeiro espetáculo que se chamava Ki Facciamo Noi Qui. O que é que nós estamos aqui a fazer? Que é uma pergunta que nos tem acompanhado sempre e que é muito importante, acho, para qualquer artista. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu quero dizer? Para onde é que eu quero ir? O que é que se passa à minha volta? Como é que eu me estou a sentir? O que é que eu quero exprimir? E, portanto, o espetáculo de 2017 vai também ser um espetáculo de criação de raiz, e eu diria que se o primeiro espetáculo foi Ki Facciamo Noi Qui, o que é que nós estamos aqui a fazer? Eu parto para este trabalho com a vontade de reforçar essa pergunta. O que é que nós estamos ainda aqui a fazer? O que é que significa criar neste momento do mundo em que muitos paradigmas estão-se a alterar, muitas o panorama político também muito a alterar-se, com o mundo quase todo a virar à direita, e nós aqui com a aldeia dos Jauleses, de repente nós somos um povo extraordinário. Ainda agora a vitória do Salvador Sobral é um paradigma de mudança no mundo, de não queremos mais parafernálias nem
festas gratuitas, nem maquilhagens, máscaras. Aliás, em termos astrológicos, entramos na era de Aquário e, portanto, ainda vamos a levar muito tempo nesta transição de peixes para Aquário, portanto, de alguma confusão emocional e aposta na aparência para um olhar mais limpo, mais verdadeiro, mais sem merdas. Não pode-se dizer. Sim. Portanto, acho que este próximo espetáculo vai conter uma reflexão também a olhar para a frente. Depois continuamos a fazer ações de formação, continuamos a fazer um projeto muito interessante que é o Laboratório de Dramaturgia em parceria com o Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa, que já produziu 3 ou 4 textos da nova dramaturgia portuguesa. E, portanto, à nossa escala, há aqui um projeto no Poço do Bispo, na zona oriental de Lisboa, que tem pernas para andar e que continua a fazer coisas, continua a dinamizar, continua a se inquietar. Esta esplanada que a Natália Luísa inventou para aqui, para este canto do passeio no Meridional, é prova disso. Não interessa a escala, por assim dizer, não tem a ver com o tamanho. A escala tem a ver com o que o Fernando Pessoa dizia: eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. E, portanto, pronto, temos em vista parcerias com o Teatro São Luís, com o CCB nos próximos anos. Também vamos fazer uma coprodução com as Comédias do Minho, um trabalho sobre o Minho, na sequência do Para Além do Tejo, sobre o Alentejo, e do Por Trás dos Montes, sobre Trás-os-Montes, e pronto, e estamos vivos. Os reconhecimentos são um pau de dois bicos para mim. Porquê? Porque, por um lado, valem o que valem, ou seja, têm uma relatividade que não podemos perder de vista, não podemos embandeirar em arco, porque depende muito das circunstâncias, depende muito das pessoas que o atribuem, tem uma série portanto, tem uma grande dose de relatividade. E por outro lado, um reconhecimento, e nós temos tido um reconhecimento constante ao longo dos anos, significa que há indícios de qualidade inequívoca, e, portanto, essa constância reflete uma seriedade no trabalho, uma capacidade de inovação, capacidade de reinvenção, e, portanto, isso tudo são coisas que incentivam. Principalmente os prémios são um reconhecimento e um estímulo para continuar. Não podem ser areia para os olhos, não podemos, porque no teatro tem que sempre começar do zero a cada projeto. Não há espetáculos ganhos à partida, só porque se tem um grande elenco, um grande texto.
é sempre do zero, e esse é o desafio que eu acho que nenhum prémio pode ofuscar. Um reconhecimento também é estimulante, como eu dizia, para continuarmos o caminho com entusiasmo. Mas nunca me quero esquecer pessoalmente daquela frase de Beckett que me orienta muito, é falhar mais vezes, falhar melhor. Ou seja, um artista, um criador tem que ter sempre isso dentro de si. É uma possibilidade evidente e tem que ser assumida como coisa positiva, eu poder falhar. Eu tenho que ter o privilégio de poder falhar, ou seja, quando se vou à procura ali dentro da sala de trabalho de coisas, eu levo sempre comigo uma pasta que diz falhar. Porque senão o jogar dentro de balizas que já conhecemos, o recorrer a mecanismos que já sabemos que a priori funcionam, isso é meio caminho, eu diria mais de 3/4 de caminho para falhar mal. Eu gosto de falhar bem. O António Lobo Antunes é um autor maior, necessariamente, e portanto foi um grande privilégio e muito estimulante poder trabalhar palavras de um autor como o António Lobo Antunes, que para mim ele põe muitas palavras, muito mais do que Beckett, mas tem muitas semelhanças com o Beckett, porque ele vai ao osso, ele vê o que nós só sentimos, ele põe e essa crueza, mesmo vestida de uma cor lusitana e, portanto, carregada de saudade, de emoção, de um barroquismo que é característica dos portugueses. Ele é extremamente acutilante. Isso é um enorme prazer, porque quando nós trabalhamos, e trabalhamos muito texto de palavra no meridional, as palavras têm, para mim, várias valências e desafios, mas sobretudo duas. Uma é aquela palavra existe para ser dita como tal e, portanto, não é para mudar aquela palavra. É para eu ir ao fundo dela, buscar a razão porque é que o autor escolheu aquela palavra e, portanto, todas as palavras que não servem, tiram-se. Todas as palavras que são para se dizer têm que ser ditas e têm que ser defendidas até ao tutano. E depois, eu gosto de trabalhar a palavra também para além do seu significado cognitivo. Ou seja, um dos grandes desafios do teatro é que para mim, muitas vezes, me afasta como espectador, é precisamente os atores em palco dizerem-me as palavras, querem impor a palavra, e eu acho que a palavra tem que ser entendida também artisticamente. Eu gosto de trabalhar assim, pelo seu significado vibratório.
para além do significado do português, do significado cognitivo. Ou seja, eu tenho que entender um espetáculo falado em português, tem que ser entendido, eu gosto de trabalhar assim, para além do seu significado cognitivo. Ou seja, imagina que está um chinês, um sueco, um chileno, um russo, um mongol na plateia, ok? Eu tenho que, os atores têm que, a vibração do significado das palavras tem que chegar. E portanto, estávamos no António Lobo Antunes, fantástico, o privilégio de trabalhar muita qualidade de palavra. Segundo, o privilégio não menos especial de ter conhecido o Rui Cardoso Martins, o escritor Rui Cardoso Martins, que foi responsável pela adaptação do António Maria, porque só um grande escritor consegue fazer com que um texto feito de retalhos de um grande autor, e o António Maria tem conjuga 4 crónicas e extratos de 6 romances, e o Rui Cardoso Martins consegue fazer com que pareça uma peça só. Isto é muito filigrana. Last but not the least, claro, trabalhar com a Maria Rueff. Trabalhar com a Maria Rueff é trabalhar com, eu ia dizer uma grande atriz, mas digo uma atriz com A grande, que é ligeiramente diferente. A Maria Rueff é uma excelente profissional e depois tem um talento enorme, tem uma capacidade de trabalho brutal, uma humildade que acompanha essa dimensão, e depois tem jeito, tem lata, tem talento, domina um repertório técnico que é raro os atores terem tantas ferramentas e saberem lidar com elas. Tem uma característica que para mim é particularmente cara, é a capacidade de descodificar tecnicamente os espetáculos e a relação com o público e todo esse trabalho tático, digamos, técnico-tático do ato da comunicação, de perceber como é que se relaciona diretamente com o público, como é que se trabalha com públicos diferentes e em salas diferentes, porque é muito diferente fazeres um espetáculo em Lagos, ou no Barreiro, ou em Bragança, ou em Castelo Branco, ou em Torres Novas. São espetáculos completamente diferentes. Portanto, é o mesmo espetáculo, é o mesmo objeto, mas o sistema de comunicação tem que ser diferente e, portanto, a cada espetáculo falamos antes e analisamos onde estamos, que época do ano é que é, porque é diferente de fazermos um espetáculo em janeiro em Bragança ou em maio em Lagos. É completamente diferente. Verão e inverno, população com características de interior e com características de litoral,
Lagos é verão, é praia, é diversão, é à vontade, é t-shirt, e Bragança é o oposto. Embora no verão Bragança tem aquele ditado que é 9 meses de inverno e 3 de inferno, porque as temperaturas são extremas. E fechando o ciclo António Maria, António Labantunes, Rui Cardoso Martins, a Maria Rueff, dizer-te que os espetáculos do Meridional são sempre feitos em colaboração coletiva, de criação, e portanto este espetáculo teve um impacto muito grande de público e de crítica e de prémios. Não era o mesmo, de certeza absoluta, se não fosse a colaboração indispensável da Marta Carreiras, que é cenógrafa e figurinista, que tem muitas características particulares que eu admiro, mas uma delas é a presença. Ela cria, é uma criadora em cima do acontecimento e vai mudando diariamente, ajustando. Nós vamos fazendo tuning em paralelo, e com o Rui Rebelo, o músico, que tem acompanhado, é o meu parceiro em palco no Sr. Ibrahim e as Flores do Corão, e tem acompanhado o Teatro Meridional do ponto de vista da criação sonora e musical nos últimos, desde 2010, nos últimos 7 anos. Sr. Ibrahim e as Flores do Corão nós vamos, dia 28 de maio, vamos fazer uma pequena festa. Porquê? Porque vamos chegar às 100 representações, o que é um número raríssimo em Portugal, e ainda mais raro numa companhia urbana que tem aquelas obrigações tantas com o Ministério da Cultura de fazer produção atrás de produção, 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 para justificar estes paradigmas das exigências e das regras e da vigilância com a área criativa. Teriam que ser revistos, porque eu não posso comprometer, posso, mas não me devia ter de comprometer a fazer um espetáculo daqui a 2 anos, quando pode rebentar uma terceira guerra mundial, e portanto aquele espetáculo que para mim tinha todo o sentido fazer agora deixa de fazer qualquer sentido, porque nós vivemos, espelhamos um pouco não, bastante, o que se passa no mundo, não é? Voltando ao Sr. Ibrahim e as Flores do Corão, o Rui Rebelo e eu dizemos várias vezes, chegamos ao camarim e não há nenhuma representação que nós não cheguemos ao camarim com algum espanto da reação do público. Eu acho que é um espetáculo que de alguma maneira nos ultrapassa. Aquelas palavras têm lá está, uma vibração tão religiosa, no sentido etimológico da palavra religar, que
É uma história que oferece uma grelha tão diversificada de patamares emocionais que o público se vê necessariamente, obrigatoriamente em espelho, e é um espetáculo que nos remete para dentro de nós. Não há uma representação que eu tenha feito que eu não me tenha emocionado sinceramente, porque nós podemos emocionar tecnicamente, não é? Os atores trabalhamos esse músculo, não é? Mas é mais forte do que eu, aquela vibração. É um texto muito feliz do Eric Emmanuel Schmidt, e tinha obrigatoriamente que estar aliás, o Sr. Ibrahim e as Flores do Corão foi o texto que a Natália Luísa e eu escolhemos como simbolicamente. Estreámos em 2012 nos 20 anos do Meridional, e a Natália Luísa e eu escolhemos esse texto e esse espetáculo para ser o espetáculo comemorativo dos 20 anos do Meridional, e portanto é sempre muito especial voltar a fazer o Sr. Ibrahim e as Flores do Corão. E para rematar, digo que este espetáculo é dedicado ao Joaquim Benito. Eu vou-te começar por responder a essa pergunta com o que se passou no sábado, dia 13 de maio. Não foi Fátima, não foi o tetra daquele clube da segunda circular, foi a vitória do Salvador Sobral, com a maior pontuação alguma vez atribuída no Festival da Eurovisão. Isto o mundo subtilmente está a pedir claramente que caiam as máscaras, que se vá viva de novo a essência, as maquilhagens, lá está. É por isso é que o teatro, a grande riqueza e mistério do teatro é que é precisamente o símbolo do teatro é uma máscara a rir e uma máscara a chorar, e portanto a tragédia e a comédia. E eu acho que precisamente o teatro é um lugar de não máscara, e por isso é que será sempre eterno o estado atual da cultura em Portugal. Pronto, com esta mudança de governo, nós tivemos uma asfixia social e, portanto, cultural durante 4 anos, com aquela crise mundial e nomeadamente especificamente da União Europeia, com a entrada do governo PSD-CDS, que teve que fazer opções que iam ao encontro de necessidades de sobrevivência do povo. Não nos podemos esquecer de que foram herdeiros também de uma governação do José Sócrates, também muito questionável, mas eles, o governo, o Paulo Portas, Pedro e Paulo, não só fez um esforço incontornável, no sentido
de um país que está na União Europeia dos cortes, como e por isso eu essa comia e estava ao lado deles, não estou ao lado deles e fiquei muito indignado e revoltado porque, para além de fazerem os cortes, eles cortaram e forte e feio no único sítio em que não se pode cortar, que é na dignidade de um povo. Eles não respeitaram o seu próprio povo e isso, para mim, é inesquecível e inadmissível. E, portanto, a mudança do governo, primeiro, voltámos a ter o Ministério da Cultura, ou seja, a cultura tem, pelo menos formalmente, tem um lugar de importância. Não nos podemos esquecer de que daquela célebre frase do Winston Churchill, quando lhe disseram que tinham que, na gestão orçamental, que tinha que haver cortes e alguém lhe sugeriu cortar na cultura, e ele disse: cultura? Então é o único sítio onde não podemos cortar, então para que é que estamos a fazer a guerra? E portanto, pelo menos formalmente, o Ministério da Cultura é importante que haja. Depois há tanto trabalho a fazer, Rita, tanto trabalho a fazer de começar pelas escolas, começar pela base, porque vir ao teatro tem que ser uma necessidade. Eu não vou ao teatro porque fui convidado ou porque aquele espetáculo tem um autor e tal, ou o autor, ou por tal há um amigo meu, ou porque... O que é que vamos fazer? Vamos... Não. Tem que ser uma necessidade. Eu tenho que precisar de ouvir pessoas, de ouvir histórias, de me confrontar com estéticas diferentes, de gostar, de não gostar, de refletir, porque com esta merda da era digital, dos telemóveis e dos iPads e da internet, nós contactamos pouco nos olhos. As pessoas quase não se tocam, fazem amor digital, há um afeto digital. E repara, estamos numa era que é incontornável e que promove aproximações de outro calibre e que é fundamental, agiliza a comunicação, aproxima as pessoas, promove conhecimento mais rápido, mas falta aprofundamento. E simbolicamente, do olhos nos olhos, é eu sentir o que tu estás a sentir, eu perceber o que é que tu estás a dizer, porque ouço as tuas palavras, sentir a tua vibração quando te dou um abraço. E puxa, o homem é para estar com o homem. Eu se calhar estou a falar muito, se calhar não, de certeza. Olha, o papel da arte é sobretudo de não deixar congelar o pensamento, congelar a atitude, congelar a consciência,
não deixar ou promover a liberdade de pensamento, a liberdade da diferença, de agitar, e é por isso é que os governos, sobretudo de direita, põem logo as artes de lado. As artes são como papão, porque promovem pensamento, promovem inquietação, promovem a diferença, e é uma coisa que, principalmente a direita, o pensamento de direita, eu parece que sou de esquerda. Eu não sou de esquerda. Eu questiono constantemente a perplexidade em que os posicionamentos de direita me deixam. É por isso é que a promoção da diferença, a experimentação, a nudez com que a arte confronta a sociedade é muito inquietante para determinados pensamentos conservadores. E, portanto, é como as marés, tem um efeito de renovação. A arte religa e, portanto, tem esse aspecto, eu assim entendo, religioso, sagrado, e, portanto, frágil e poderoso, e ao mesmo tempo renova, põe em causa, agita, não deixa adormecer, inquieta, perturba, estimula. A arte lida com o belo, e o belo é talvez a única coisa mais difícil de encontrar, porque é inequívoca. O belo é inequívoco, e o belo é simples, e etimologicamente simples, que significa universal. E, portanto, esta perseguição dos artistas, dos criadores, quer sejam músicos, quer sejam bailarinos, quer sejam escritores, e de escritores de teatrais, é essa perseguição pelo... acho que porque é qualquer coisa, é pelo tesouro no fim do arco-íris. Obrigada, Miguel. Obrigado, eu. Obrigada por este momento, a entrevista e pela disponibilidade. Obrigado.